Bom, deixa eu voltar aqui. Como é que grava de novo? Ah, tá. Agora vai. Bom, finalmente consegui parar pra contar um pouco da história do que aconteceu no Marrocos. Parece meio exagerado o título que eu vou colocar, que é sobre quase eu perdi minha vida lá. Mas foi mais ou menos exatamente isso que aconteceu. Então, foi uma experiência bem complicada. Eu estava lá no Marrocos com meu amigo Vitor e eu comecei a passar muito mal numa noite. Eu já estava meio com febre, assim, meio gripado, né, com dor no corpo. E aí, numa noite, eu comecei a ficar sem ar, né, começou a faltar ar. E eu tive um piripaque mesmo, assim, eu fiquei com os membros rígidos, comecei a ter muito formigamento nos membros, em todos os membros, eu fiquei com a mão exatamente assim, parecia que eu tava tendo um AVC, tava muito duro, e eu caí e eu desmaiei, né, então foi muito complicado, e aí felizmente o pessoal no hostel, eles me socorreram, né, e aí eu fui salvo por um anjo da guarda chamado Samir. Samir, muito obrigado, thank you very much. Se um dia eu conseguir mandar esse vídeo pra ele. é, Porque ele foi um marroquino que é diferente do que as pessoas entendem quando visitam Marrakech, que era onde a gente estava, sobre as pessoas querem sempre tirar vantagem, querem sempre é, ganhar algo em troca dos turistas, fazer de alguma maneira com que os turistas deem dinheiro para eles. Né? Ele, como ele é dono de estabelecimento, ele era dono do hostel, né? Ele estava sempre ali, né, na vizinhança, e foi ele que socorreu a mim, né, junto com o Vitor, que estava comigo. Eles me levaram para o hospital e a gente preocupadíssimo, eu especialmente, perguntando sempre, quanto é que custa o táxi, quanto é que vai custar o hospital. Eu não sabia se o seguro que eu tinha cobria, e não cobria. Né, eu descobri depois que nem ia funcionar se eu testasse o seguro do cartão de crédito, ah, lá especificamente. E ele falou, não se preocupa, primeiro é a sua saúde, você tem que se... Com toda aquela lábia, né, de vendedor realmente que os marroquinos têm quando eles fazem todas as vendas que eles têm lá nas tendas e tal, eles têm todo um chaveco para te vender, muitas vezes irritante, especialmente em Marrakech. Eu não posso dizer dos outros lugares de Portugal, do Marrocos, mas foi eu sempre com o pé atrás, assim, né, com esse estigma que eu tinha dos marroquinos de serem sempre muito gananciosos e coisas nesse sentido. E eu ficava sempre preocupado, nossa, esse cara depois vai me cobrar, vai me mandar mensagem, vai me prender, não vai deixar eu sair do rosto até eu pagar, sei lá, 1.000 euros pra ele, porque ele pagou o hospital, pagou o táxi, etc. Enfim, e aí eu fiquei nisso alguns dias, né? Ele falou, não se preocupa. Aí detalhe, quando a gente chegou no hospital, a médica tinha dito que era uma variante do Covid que estava tendo lá no Marrocos muito forte. E por isso a falta de ar, por isso a febre e tal, mas foi muito esquisito. Eu nunca me senti tão mal na minha vida como eu me senti naquele dia. Eu realmente dei um blackout, assim, que eu achei que eu ia encontrar São Jorge lá. Mas felizmente isso não aconteceu. E depois disso, ele ficou com a gente no hospital lá, me comprou água, ficou comigo na sala no momento enquanto a médica não tinha saído. Ele falou, tá precisando de alguma coisa e tal. Eu falei, caramba, velho. E isso era 2h30 da manhã, tá? Isso era de madrugada. Então foi assim, ele realmente foi um anjo da guarda nesse sentido. Junto com o Vitor, né, que felizmente estava comigo também para o suporte. Mas aí nos dias que se sucederam, eu passei mal de novo, mais 2 vezes. Dessa vez o Vitor não viu, ninguém viu. Eu passei mal no banheiro e eu caí no chão 2 vezes seguidas na mesma noite. Passei mal, não cheguei a desmaiar, mas eu realmente fiquei deitado vários minutos no chão, da mesma maneira que eu tava do primeiro dia, passando muito mal, assim, com falta de ar, sem conseguir respirar, com os membros rígidos. Foi terrível, foi terrível, foi terrível. Naquele momento ali eu achei que eu ia, eu ia dessa pra uma melhor, como alguns dizem, né?
E realmente foi uma sensação de quase morte que foi muito pesada. Eu já tinha passado por isso outras vezes, em alto mar, no México, inclusive com o Caio. Se o Caio ver esse vídeo, ele lembra que ele salvou minha vida também nesse dia. Outro anjo da guarda que eu tive na minha vida, que é um grande amigo meu de Salvador. E passei por isso num rio também, nada, eu sou um péssimo nadador, então já passei por essa situação algumas vezes, mas essa especificamente eu realmente achei que eu não ia voltar, né? Que isso ia acontecer e eu ia ficar absolutamente só dando trabalho. Eu não ia saber, né, porque eu ia estar morto, mas eu tenho essa sensação de que eu não queria dar trabalho pra ninguém, né? Então eu só ficava pensando, putz, se acontecer alguma tragédia aqui, o trabalho que o Vitor vai ter, meu Deus do céu. Mas felizmente nada aconteceu, eu fiquei bem depois dos remédios. Eu ainda continuei me sentindo mal por semanas à frente, mesmo depois dos remédios, antibióticos, do soro, de tudo. Ainda fiquei, a gente viajou, a gente conseguiu viajar para mais 2 cidades do Marrocos, depois a gente voltou para Portugal. Eu fui no médico em Portugal, porque eu decidi ir para lá justamente para tentar ir no médico, e eu comecei a me sentir melhor, mas ainda com aquela sensação de doença, né? Mas aquela questão do Samir, o marroquino que me ajudou, foi muito interessante, porque no dia que a gente foi embora, que eu falei, não consigo ficar mais aqui, eu tava com uma sensação ruim naquela cidade e eu precisava ir embora, não tava me sentindo bem ali. O primeiro desconforto que eu tive viajando para algum lugar, mesmo depois de me sentir bem, eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada, foi bem esquisito mesmo. Mas aí eu conversei com o Vitor e aí a gente foi pra Agadir, que é a próxima cidade. E aí a gente conseguiu ir na cidade que eu saltei de paraquedas lá também, em Tarodante. Mas quando a gente estava saindo do hostel, a gente encontrou o Sami, porque ele sumiu, ele não mandou mensagem mais no WhatsApp. Eu falei, rapaz, esse cara vai aparecer me cobrando todo o dinheiro lá do hospital, etc. E isso não aconteceu. Eu fui embora, eu falei que eu ia avisar, eu pedi pro cara da recepção avisar o Sami que eu tava indo embora. E aí, como eu não sabia quanto que foi nada, porque ele não me disse o preço de nada que foi gasto naquela noite, eu deixei um papelzinho, uma mensagem, sei lá, tinha 100 euros, eu acho, 120 euros, um negócio desse assim, na moeda local. Eu deixei, entregue isso aqui pro Sami e tal, eu não sei se é o suficiente, etc. Mas a gente saindo do hostel com a mochila, indo em direção ao ponto de ônibus, a gente encontrou o Samir na porta do hostel e eu achei, eita, esse cara vai me cobrar aqui, velho. Foi a primeira coisa que eu pensei. E não, ele só simplesmente perguntou, e aí, você tá se sentindo melhor? Você tá precisando de mais alguma coisa? Aí eu perguntei, e aí, quanto é que foi lá as coisas? Ele falou, não se preocupa, tá tudo bem. E não sei o que, o que mais importante é que você tá bem, e não sei o que. Ele foi realmente uma pessoa assim absolutamente maravilhosa. Eu devo muito ao Sami, muito mais do que eu poderia dar ele em dinheiro, retribuir a ele em dinheiro, né? Então ele foi uma pessoa assim que eu nunca vou esquecer. Isso quebrou completamente muito do preconceito que eu mesmo tinha, não só tanto preconceito assim, porque realmente os marroquinos, em Marrakech especialmente, a gente não viu muito isso em Agadir nem em Tarodante, mas em Marrakech especificamente, o pessoal tem muito aquela vibe de passar a perna, você acha que a qualquer momento você vai ser enganado e tal, especialmente quando você anda pelas praças ali, tá sempre alguém te puxando de um lado para te oferecer alguma coisa e tal. Então, eu tinha um pouco disso também. Isso foi completamente quebrado pelo Sami, porque ele foi uma pessoa realmente muito boa comigo. Eu tenho um agradecimento assim eterno com ele pela ajuda que ele me deu. E isso serve também pra gente quebrar muitos estigmas, que a gente pensa, não, fulano é assim, falando de tal nacionalidade, né? Italiano é mafioso, judeu, israelita é mão de vaca, sei lá, coisas nesse sentido, né? Brasileiro o que quer que seja, que as pessoas imaginem. Não pense desse jeito. Cada pessoa tem uma singularidade muito especial, então nem todo mundo vai ser da mesma forma. Pode ter pessoas ali, grupos que agem de determinada maneira, mas é muito importante quando você for visitar um lugar que você não
tente ao máximo evitar esse tipo de preconceito e só viva o lugar mesmo, né? Só viva as experiências que você tem para viver naquele lugar, conheça as pessoas, converse com as pessoas, interaja com as pessoas, porque elas vão mostrar faces que talvez você se surpreenda em como essas pessoas elas podem agir com você. E no Marrocos não foi diferente, né? Então recomendo todo mundo a visitar esse país, que muita gente tem um preconceito, especialmente com Marrakech e outras cidades mais turísticas, mas vá com a mente aberta, vá esperto também, porque realmente tem pessoas que querem te enganar no sentido de querer tirar o máximo de você financeiramente sendo turista ou não sendo uma pessoa local também. E isso vai te ajudar a também evitar certos problemas, né? Não é para ser também completamente ingênuo, achando que todo mundo vai ser um Sami da vida, vai ser um anjo da guarda como o Sami. E não vai ser, a real é que não vai ser. Mas o mais importante que essa situação me trouxe não foi só isso de mudar a perspectiva com relação a preconceitos com pessoas, mas também a sensação de quase morrer, literalmente. O tanto que eu passei mal só fortaleceu uma coisa que eu levo para minha vida, que é o viver o agora, que é estar presente no momento que você está vivendo, por mais óbvio que pareça. A maioria das pessoas não faz isso, a maioria das pessoas vive no automático, elas não param para olhar para elas mesmas e pensar, poxa, eu tô vivo agora, vou aproveitar esse momento, essa refeição, essa brisa de vento que tá passando no meu rosto, porque você parece bobo, né? Parece papo de coach, mas não é. E as pessoas, elas realmente não vivem as coisas que elas estão vivendo. Uma refeição, por exemplo, eu não consegui comer direito quando eu tava doente lá. E tinha pratos maravilhosos na minha frente, eu só vi o Vitor comendo assim, ele amassava o prato e comia o meu às vezes, de vez em quando, de diferença assim, eu falava, nossa, como eu queria conseguir comer, eu não conseguia comer, né? É uma coisa que a gente faz absolutamente todo dia, a gente come todos os dias e a gente não aprecia essa possibilidade, os sabores que a gente tem. Eu não conseguia sentir gosto das coisas, a questão do Covid, né, provavelmente. E isso só fortaleceu ainda mais essa questão de eu aproveitar cada vez mais o momento. Eu já tinha muito isso forte, agora isso dobrou assim muito, aumentou bastante. E outra coisa também era sobre aproveitar as pessoas que estão com você, né? Eu tinha planejado, quando eu saí do Brasil dessa última vez, eu tô no Brasil agora, tô em Caraí com a minha irmã aqui, eu tinha planejado voltar só ano que vem pro Brasil. Meu sobrinho ia nascer, eu sabia que ele ia nascer mais ou menos em abril ali, isso foi em setembro, outubro, e eu decidi que eu ia visitar ele quando ele tivesse um ano. Aí eu falei, vou continuar viajando aqui porque eu tenho um objetivo, né, de visitar todos os países do mundo. E vou visitar meu sobrinho quando ele tiver um ano de idade. E aí eu vou vir aqui pro Ceará de novo daqui a um ano. E eu falei, quer saber? Não, eu não vou esperar um ano para ver meu sobrinho. Eu não sei o que pode acontecer nesse um ano, né? E realmente, imagina se eu for dessa para melhor no Marrocos, eu não ia conhecer meu sobrinho, né? Então, imagina se o arrependimento que eu ia ter de não ter visto o nascimento de uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Que é o filho da minha irmã. E é o segundo filho da minha irmã, né? Eu sou tio 2 vezes. E agora? E aí eu decidi que eu ia voltar pro Brasil para curtir o nascimento do meu sobrinho. Tô aqui com ele nasceu há 10 dias atrás. Isso mudou um pouco minha perspectiva com relação a aproveitar mais as pessoas que eu gosto, que eu amo. Apesar de que eu quero continuar na minha aventura de conhecer o mundo, eu tenho que também aproveitar mais essas pessoas, né? Então não ficar tanto tempo longe delas. E isso mudou também minha perspectiva sobre isso. E agora eu fiquei muito reflexivo com relação a isso, né? Até nunca tinha passado pela minha cabeça parar de viajar, e nessa ocasião do Marrocos passou, né? Para vocês verem o quanto, para quem me conhece de perto e quem acompanha um pouco a minha vida de viagens, sabe o quanto eu amo essa vida. Então isso nunca tinha passado pela minha cabeça antes e passou agora. Então foi realmente chocante, foi realmente um momento de muita reflexão, um momento de preocupação com relação à minha saúde, que eu já passei dos 30, né? Então eu tenho que me preocupar cada vez mais com a minha saúde. E é isso. Então ficou essa reflexão do que aconteceu lá no Marrocos, e eu espero que vocês
vão para os lugares com essa mentalidade também, de conhecer os lugares sem muito preconceito e também revitalizar essa questão de que você tem que estar presente agora com as pessoas que você ama, aproveitando a vida quando ela está acontecendo agora, não daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a tanto tempo. É importante fazer planos, obviamente, mas o mais importante é viver agora. É isso. Obrigado.